jogo chama Ira, eu sou a Kathleen e eu sou responsável pela parte de roteiro e pela parte de gerenciamento do meu grupo. Eu sou o Guilherme, programador. Bom dia. Bom dia. Bom dia, eu sou a Nicole, responsável pelo direito de imagem. Bom dia, eu sou a Ingrid, eu sou coordenadora artística, desenhista e animadora. Bom dia, meu nome é Bruno e eu fico na parte de produção musical. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o conceito do jogo. O Aira é um jogo do gênero visual novel, que, para quem não conhece, é um jogo baseado em textos, imagens e sons. E nós fizemos uma história inspirada no folclore brasileiro, na cultura brasileira. E esse jogo ele consiste com enfoque principalmente no enredo, porque é um jogo de escolhas, onde em determinados momentos chaves você toma determinadas atitudes dentro do jogo que podem te levar para caminhos diferentes, consequências diferentes, finais diferentes. Com relação ao conjunto de características, ele conta com um total de 4 capítulos. O capítulo do prólogo, o capítulo 1 do personagem Lorenzo, o capítulo 1 do Benjamin e o capítulo 1 da Isis. E todos eles têm tomadas de decisões, todos eles têm point and click, pequenos puzzles que podem ser resolvidos ao longo desse jogo, e todas as histórias são bem diferentes das outras para o jogador ter essa experiência nova, dependendo de quem ele quiser escolher e poder ter mais de uma opção de jogo dentro do mesmo jogo, por assim dizer. Para esse projeto, nós optamos pela plataforma de computador para Mac, Linux e Windows. E ele é focado principalmente no público infanto-juvenil, tendo uma média de idade entre 15 e 17 anos, mais ou menos. Todo o roteiro do jogo também foi inspirado em literatura juvenil. E ele tem muita característica 2D e 2D e meio também, por causa dos personagens, da animação. Bom, eu vou falar da mecânica do jogo. O jogo progride através de diálogo, interação com objetos e resolução de puzzles. Um puzzle que eu posso dar exemplo é o de foco de imagem. O jogador clicar nas teclas A, S, W ou D e segurá-las durante um tempo. Do desafio, o jogo requer que o jogador entenda a relação da protagonista com o novo mundo que ela faz parte e a relação dela com o parceiro escolhido. Além também de o jogador ter que desbloquear todas as CGs, todas as páginas do diário e todos os finais do jogo. Sendo que para isso ele precisa de uma certa quantidade de pontos de afinidade com o parceiro. Pontos esses que são obtidos conforme a escolha do jogador ao longo da partida. Esses parceiros e outros NPCs da história, eles reagem à escolha do jogador, através de emoções. E cada um deles tem sempre 8 emoções. E o nosso jogo, a gente também fez um sistema de carregamento. O jogador, a qualquer momento durante a partida, pode salvar o jogo. E a partir daí ele pode, durante o jogo, qualquer momento do jogo, ou no menu principal, carregar essa partida salva, do onde ele parou. Para os jogadores mais experientes, é bom, pois ajuda ele a conseguir todos os coletados das voltas mais rápido. Para os jogadores mais experientes, é bom, pois no sentido que se ele ficar cansado do jogo, da leitura, ou por qualquer motivo ter que parar o jogo, ele pode salvar, desligar o computador, voltar mais tarde quando ele disposto, ou quando jogar, e continuar quando ele parou. Bom, em relação ao enredo, eu escrevi por volta de umas 110 páginas, mais ou menos, e eu tive muita inspiração em livros como Fallen, Instrumentos Mortais, A Rainha Vermelha, esses livros que são best-sellers agora e que eu vi que estão vendendo bastante para esse público que a gente queria alcançar, que é majoritariamente feminino e que curte aventura, ficção, esse tipo de coisa. Eu tentei trabalhar com uma narrativa mais leve, principalmente pela personagem protagonista ter uma idade, ela tem 15 anos, então eu queria trazer elementos, mesmo tanto no mundo normal quanto no mundo mágico, que fizesse com que o jogador conseguisse se identificar com essa questão da adolescência, confusões que a gente tem, as paqueras, mudança de colégio, de bairro, amizades novas, e depois ela acaba caindo no mundo mágico, que é totalmente fora de tudo que ela já conheceu.
aí eu tentei trazer esses elementos de fantasia também, mas de uma maneira leve, que você possa acompanhar ela sem ter dificuldade e sem ter tanto... É um jogo baseado em texto, mas eu tentei fazer bastante quebra de linha, principalmente para o usuário que não está acostumado, não ter que ler mais do que 2, 3 linhas por caixa e poder acompanhar de uma maneira suave, sem sentir o jogo pesar tanto. Quanto à identidade visual, a gente seguiu os clássicos japoneses, tanto por aptidão, maior aptidão artística das desenhistas, quanto pela popularidade e do nosso público-alvo. E como referência para fazer os personagens, eu peguei muitos arquétipos mesmo que a Cat me passou. Foi o bad boy, a popular, a nerd, e adicionei algumas características das criaturas mágicas que eles representam dentro do jogo. Para referência de cenário, foram as ruas de São Paulo mesmo. Eu saí tirando foto por aí, pegando referência, e para os cenários mais místicos, que são do outro mundo, eu peguei referência na Igreja da Consolação, que é aqui do lado, peguei na Santa Casa mesmo, que são lugares mais antigos que trazem esse clima mais místico. E as maiores referências de jogos mesmo que a gente procurou foi Amnésia, Memories, Fate Stay Night, Wizards, que é de celular no caso, e Flowers, principalmente pro jogo de cores, que é mais pastel, que chama mais o público feminino. Mas diferente das visual novels mais clássicas, digamos assim, a gente trouxe a animação também para o nosso jogo. E como os fãs devem saber, visual novel geralmente é mais estático, é só cenário, personagem e texto. Então a gente arriscou um pouco. A gente trouxe um programa novo chamado Live 2D, que trabalha com interpolação, ele faz distorção e transições por opacidade. A gente trabalhou muito também com a pintura digital no Photoshop e alguns acessos da Unity para fazer algumas coisinhas no cenário. Flores caindo, portais, as luzinhas do portal, as estrelas do quarto do personagem, etc. Fiz a produção do jogo e usei o software do Logic Pro e GarageBand. Para mim foi uma experiência incrível, porque eu ia mexer em um ano e eu fiquei muito feliz com o meu trabalho. Eu usei instrumentos como o piano, harpa, violino, que eu acho que combina com a hora mística do jogo, e não fora o jogador dançar, já que é um jogo repleto de diálogo. Agora a gente vai mostrar um trailer para vocês.
ações dentro do jogo, ela já te responde imediatamente. Então, cada decisão que você faz, você já tem um feedback. Você pode conferir ela em qualquer momento do jogo para saber se sua resposta foi uma resposta boa, ou uma resposta mediana ou ruim. E isso influencia no final, porque você pode destravar uma imagem bônus, uma cena especial, dependendo das respostas da pontuação que você alcança por capítulo. Isso influencia no seu final. Também. Basicamente é isso, é uma demonstração curta, mas queria trazer isso para vocês. O jornal tem um público bem específico, né? Então, quando você vai jogar, você já tem que estar preparado para algumas ações de Inclusive, lá a gente chegou com uma resposta que você precisa. Basicamente é isso, eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Tenham um bom dia. Bom, e agora sim, né? Agora Dando pode continuidade. Desculpe a pressa. Passo a palavra para o Iris. Então, gente, tem algumas coisas que eu achei super bem cuidadas do jogo, eu achei legais. Mas uma coisa que eu senti muita falta é de uma interação de verdade. Não sei se eu estou falando do seu estilo, aquele de texto, uma coisa, mas eu lembrei muito de Agent Puzzle. Tem bastante texto, mas tem bastante interação. Eu acho que talvez vocês poderiam já começar. Porque a gente viu vocês jogando, eu também joguei, demora muito para ter algum tipo de interação. Fica blá 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 blá. Talvez uma coisa que vocês pudessem fazer é contar a história aos poucos enquanto você vai interagindo. Uma coisa que afasta muita gente de um jogo, assim, você entra no jogo e não te dá nenhuma interação logo de cara, você não tem que. Você se sente um mero espectador. Não está fazendo nada, assim. Se você assistindo ele passando o texto, a pessoa vai embora. Então acho que é uma coisa de vocês pensarem, talvez, de distribuir melhor essas partes de interação para contar essa história. É uma coisa muito importante, assim, você entrar no jogo e começar a interagir. Eu joguei, travei, na parte que vai para outro mundo lá, eu achei que acabava ali, não sei o que aconteceu, mas enfim, eu achei que tinha acabado. E aí eu senti falta dos puzzles, um jogo de puzzle que ficou sem puzzle, por enquanto. Mas assim, faz sentido algumas coisas pelo público que vocês falaram, do juvenil. Alguns detalhes de, assim, eu acho que teve um cuidado com a interface inicial, que eu achei legal. Muita gente faz um jogo de foda, com estrelas subindo e gráficos incríveis, e na hora de fazer a interface faz qualquer merda. Então achei legal o cuidado assim, com o jogo, com a interface, com os botões, acho que isso é importante, uma coisa que algumas pessoas não dão bola. Na parte de arte também, tem uma lixeira no fundo do vídeo lá, pode tirar a lixeira, né? Você está criando um mundo de fantasia, às vezes você se perde, você quer simular o mundo real, mas não precisa ter uma lixeira no fundo, né? Que nem fotógrafo, cheio de lixo. O cara vai fazer uma foto lá e ele vai numa posição em que o lixo que está no fundo não apareça. Né? Você pode se dar esse luxo, né? No mundo de fantasia. Assim, basicamente tem detalhes, eu acho que eu não vou entrar em detalhes. Eu acho que falta algumas mensagens para o jogador. Por exemplo, na hora de escolher o personagem, você tá lá, passa texto, e puf, aí aparecem 3 caras assim. Não tem nenhuma mensagem falando, escolha o seu personagem. Eu não entendi, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu tenho que conversar com alguém. Eu acho que falta orientar o jogador, que é uma coisa muito importante, que é dar feedback. O que está acontecendo? Eu cliquei no jeito errado, toca um som. Cliquei no jeito certo, ele me dá uma mensagem. Peguei o broche, você conseguiu o broche, agora você pode abrir a porta. Precisa guiar o jogador um pouco, senão ele fica perdido. Né? Ele se transforma, que a gente fala de dead man walking. Ele não sabe o que está fazendo, ele se perde e ele não vai em frente. Eu achei legal o cuidado com a trilha sonora também, acho que a justificação, a justificativa que você deu foi bem legal. Essa coisa mais branca, né, as coisas pastéis. Eu sou de escola que faz esse jogo para menino e menina, tá? É jogo para todo mundo.
tem essa Sim, essa é que distinção. na pesquisa a gente vê que, por ser um jogo meio de paquera, geralmente é um jogo que tem muito personagem masculino para escolher, acaba tendo um público maior feminino. Mas tem meninos que jogam e por isso a gente até incluiu uma menina no nosso jogo para não causar essa, nossa, só tem menino ou só tem menina para escolher, sabe? Então a gente tentou diversificar, porque se uma menina quiser jogar com a menina, pode. Se tiver um menino que quiser jogar com o menino também, a gente tentou mudar um pouco isso. Eu de paquera, eu nem sabia nem paquera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu achei legal, cada um de vocês teve uma função. A questão dos pontos da interface. Eu tenho pontos, é isso? Tem. Por que eles não estão na minha cara, assim, numa interface aberta? É porque os pontos, meio que eles são velados. O jogador, ele sabe que cada escolha que ele tem, a barrinha de afinidade dele sobe ou desce. Então não é uma contagem de pontos, tipo assim, você conseguiu 10 pontos. É uma coisa assim, sua barrinha subiu muito ou sua barrinha desceu muito. Por o jogador não ficar com aquela coisa manjada de tipo, aquela ali eu sei que vale 3 e aquela ali eu sei que vale 0, sabe? Pra ele ficar meio, se eu tivesse escolhido outra, qual seria a diferença dentro do jogo? Assim, como é um jogo de ação, o feedback às vezes tem que ser imediato, é um jogo que você vai acompanhando a história e por tentativa e erro, você chega a uma resposta e fala, beleza, eu respondi isso agora. Mas aí no final você descobre, nossa, aumentou, você tem tentativa e erro descobrindo como se relacionar com as pessoas. Até retrata dá um pouco mais de realismo pro jogo, porque na vida real a gente tem essa dificuldade, né? Você consegue uma resposta, qual foi o resultado? O jogo tem essa tentativa de transmitir um pouco mais de realidade. E eu tentei tirar um pouco do óbvio também, porque tem alguns jogos que são muito óbvias as respostas que você tem que dar para você ter um melhor final. Então eu tentei mudar um pouco, porque às vezes você está lendo e você fala, aquela resposta ali eu tenho certeza que ela vai me dar uma pontuação máxima, e ela é a resposta com a pior pontuação. Eu tentei diversificar um pouco nisso também. Mas é isso, eu achei um pouquinho de falta de árvore de diálogo, sabe? Diálogos que você vai fazer escolhas e tá linear, tá só vai. Eu acho que poderia ter isso. Mas a princípio é isso. Obrigada. Eu não tenho uma pergunta para mim. Eu não sei perguntar para você. Se eu soubesse, eu tinha paquerado no jogo. Bom, continuando, a gente passa agora para o Hernani, apesar de estar aqui na lista. Eu recebi os dois. Primeiro, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Hernani Guimarães. Sendo egresso do mestrado no TIT, a minha pegada sempre foi mais do projeto, do ter um game design amplo. Eu vou tentar falar coisas mais amplas, mas caso vocês estejam anotando, eu vou aproveitar para também fazer alguma observação pontual, alguma coisa que possa eventualmente ser corrigida ou questionada. Então vamos lá. Vocês fizeram essa pesquisa sobre folclore brasileiro, muito legal. Eu recorro, quando eu vejo expressões em tupi, eu procuro logo o dicionário do professor Navarro, que é um bom dicionário de antigo, né? Então, a gente lembra aí, é filha, né? Ela deve ser filha do fantasma. Não sei, a gente vai descobrir talvez depois de jogar, né? Não sei. Né? Isso é uma premissa muito interessante. Mas vocês não têm a obrigação de serem conservadores. E aliás, na apresentação aqui, disseram que não era esse o objetivo. Tentar sair um pouco do estático da Vision Novel é uma missão interessante para o TCC. Acho que poderiam ter usado então um pouquinho mais no contexto, que está com uma cara de japonês, exceto pelo garotão lá, pelo índiozinho, né? Não quero ofender ninguém, mas até a turma da Mônica Jovem consegue dar uma cara um pouco mais brasileira pro traço do mangá, certo? Reitero que o professor Guilherme falou sobre a ramificação, né?
joguei pouco, também parei na hora do puzzle, no modo do puzzle. Mas nas experiências que deu para fazer, correr atrás do Jurupari ou não, muda uma frase, mas não muda o efeito, né? Então, como um produto de demonstração, especialmente o começo do jogo, seria o lugar de a gente ver as coisas, né? Ver a promessa sendo realizada. Depois os diálogos longos, depois que eu estiver imerso no jogo, o texto longo, o caminho linear. Mas me dá um sabor de escolha no começo, que isso ajuda bastante. O texto, eu estou acostumado a texto com padrão muito ruim, muito erro de português, né? Então, parabéns para vocês que cuidaram, né? Obrigada. Óbvio que tem, né? Óbvio que tem, né? Plural de café da manhã, sei lá, coisas mínimas, né? Em vez de, ao invés de, dá uma organizada, mas isso é nada, o texto está acima do padrão médio aí de TCC. Mesmo assim, eu queria fazer uma recomendação, que é a seguinte: há uma questão de registro, né? O coloquial ou culto, né? Eu suponho, não sou nenhum cara super fluente na literatura, mas eu suponho que quando em primeira pessoa, aqueles momentos entre parênteses, a gente espera que o escritor, né, o autor que se coloca ali, no caso, a protagonista, que diz o que pensa, o que sente, né, usaria uma linguagem mais formal. Mas ela está no mesmo registro, ela fala gíria, fala pra, fala tava, no diálogo, no monólogo interior, né? Então costuma ser assim, né? A linguagem coloquial aparece no diálogo, mas o monólogo interior talvez combine mais com a língua culta. Excelente salvar a qualquer momento. Se não fosse assim, eu não teria conseguido experimentar um pouquinho das opções. De novo, vocês estão fazendo um trabalho que é de pesquisa, certo? CC não é um produto comercial qualquer, é um trabalho que você pode usar e pode pesquisar. Então, vocês mesmos anunciaram, vamos sair do estático, vamos colocar algumas coisinhas a mais. Eu esperava um pouco mais, né? Aquilo que vocês sabem. Sei lá, Janet Murray fala um monte. Ambiente digital é uma coisa nova, com potencial a ser explorado. A Visual Novel atualmente, em grande medida, um produto fácil de fazer e até um subproduto. O cara vai lá, joga um monte de texto, uma tela paradinha e tem gente que compra. Espero que vão parar, né? Não, vocês podem colocar uns pop-up no meio, justamente o que o professor falou. Aquele começo na praia, bom, eu vou falar mais do começo na praia, mas por exemplo, na sala, coisas são lembradas, mas são lembradas só em texto. Poxa, podia surgir uma janelinha falando, meu broche, que eu já peguei, que eu nem vi que eu peguei, joga ele na minha cara, fala, meu broche, que eu sempre amo. Opa. A caixa de instrução dos controles, ela fez um mau serviço para vocês. Por quê? Porque eu esperava que eu fosse usar a WASD alguma hora. Parece que era no puzzle. Então joguei por 1 hora apertando WASD várias vezes, né? Várias vezes achando. Por quê? Porque do jeito que está diagramado, parece que aquilo é o controle básico. Esse pequenininho assim. Isso aqui é um controle, né? Podia aparecer depois. Aparece na hora que você precisa, né? Essa é uma informação que veio muito antes da hora. Né? Na verdade, sobre o projeto, aí é uma coisa que esse projeto em específico poderia ter feito diferente, que é a ordem de apresentação das coisas. A gente então a gente aprende controles que não vai usar muito antes da hora.
A gente sabe que tem escolhas, mas elas não aparecem. Por exemplo, estou na praia no começo. Oi, Jurucari. Poderia já aparecer lá. Quem sou eu? Quem é você? O que está acontecendo? Vocês quiseram colocar sem opção, né? Eu tenho que clicar, é um adestramento, né? Um tutorial para saber que aquilo um dia vai ser uma opção. Agora só tem uma escolha, ou melhor, não tem escolha, tem um botão, depois vai ter dois. Talvez se já de cara tivesse esse tipo de escolha, muita coisa fosse aparecer melhor. Por exemplo, a contextualização da história. Saber que eu incorporo uma menina seria ótimo, porque eu coloquei meu nome na personagem, certo? E depois eu fiquei sabendo que era uma menina. Questão de ordem. Primeiro dá o contexto, depois anuncia que você é uma personagem, certo? Outra coisa, isso ajudaria a quebrar essa monotonia do diálogo primeiro. A gente tem começa o diálogo, escolha o nome, depois um longo diálogo não interativo, certo? Primeiro me explica o que está acontecendo, depois eu ponho meu nome, aí eu escolho meu nome. Eu tenho meu nome de diálogo. Certo? Maravilha. Estou demorando muito? Sobre a abertura do jogo, muito bonita, né? Muito bonita. Aí eu vou ser um pouco convencional. Eu vou aderir ao que é padrão. As mudanças de tela, fade e tal. Aí tem um fade que chega pro logo do jogo. Só que na hora que vai aparecer o logo do jogo, some, já troca para outra tela. Já troca pro menu. Sei lá, estou acostumado a padrão Final Fantasy e parece que é isso que vocês queriam fazer. A música chega ao seu auge na hora que vai estourar o logo na sua cara. Só que aí ele some na hora que eu vou ler o título, né? Devia ter congelado ali e fixado ali. Aí dá um input qualquer para passar para a tela de menu. Vocês perderam a chance de gravar o logo na minha cara. Parabéns pelo feedback do mouse over. Pena que o mapeamento do mouse falhou comigo. Eu ouvia o barulhinho que eu passei por cima, mas a setinha estava bem longe do botão. É uma coisa para discutir, eu sei. Vocês são mais acostumados ao padrão de visual novel, de jogo de diálogo do que eu, talvez. Mas tem jogo que usa caixa diferente, texto diferente, fonte diferente, para quando pessoas diferentes falam. Vocês escolhem só mudar o nome. Às vezes dá confusão. Certo? Falando em mudar nome, tem uma fase, a fase do quarto, que o nome vira Luna, né? Esqueci, pelo menos na minha versão, a Luna que fala, não sou mais eu, né? Acho que faltou colocar a substituição uniforme aí nesse caso, né? Sei lá, não quero causar polêmica, né? Mas pai, advogado, mãe, enfermeira, tudo menos questionador do padrão de gênero, certo? Eu sei que ninguém falou nada sobre isso. O loop do som da porta da escola tem uma falha horrível, pelo menos eu senti isso, que eu sabia a hora de reiniciar a musiquinha porque o tempo ficava quebrado. Isso é uma coisa muito pequena, mas eu vou contar. Quanto a cenário, tá lindão, né? Tá lindão. Só que tem uma coisa, não bate sempre com a história. Estamos diante de uma escola cheia de alunos que ainda não entraram. Cadê uma silhueta, uma figura? Não precisa ser personagem. Estou acostumado. Sei lá, tem uns bonequinhos lá no fundo, sem cara. Né? Ou, estamos diante de um casarão muito bonito. O casarão ocupa 1/8 da tela. A lixeira. Tá certo? Esse tipo de coisa não é que estraga a narrativa, mas vocês têm o potencial de fazer melhor que isso. Falei demais, parabéns. Obrigado, Hernani. Vamos passar a palavra agora para a professora Débora. Posso ser por último? Pode ser
Então, professor Fábio Fernandes. Bom, em primeiro lugar, parabéns. Deu para perceber o quanto vocês se dedicaram ao trabalho, o quanto de esforço vocês colocaram. Então, acho que é importante frisar isso, né? Mas eu quero, eu não tenho perguntas a fazer, porque não ficou muito claro o jogo, mas eu concordo com várias coisas que foram ditas antes de mim. Eu queria reiterar, talvez apontando uma coisa ou outra que não foi dita, mas que tem a ver com o que eles falaram. Quando o professor Hernani agora falou da questão do cenário, por exemplo, que sempre bate, eu já complementaria falando dos personagens. Ele também falou da questão do personagem ser muito mangá. Isso, ok, vocês sabem disso, acho que foi uma escolha de vocês. Porém, tem coisas que a gente estudou isso, como a questão da coerência interna, e a coerência interna nem sempre se mantém aí. Né? Por exemplo, estou na escola. Mas a escola, isso para mim, no texto de introdução, me parecia que a escola era São Paulo, Brasil. Estou enganado? É isso mesmo, né? Mas eles estão vestidos como alunos de escola de Tóquio. Né? Quer dizer, não é uma coisa, eu não conheço escola brasileira, pode ter uma escola de mega elite que os alunos se vistam assim. Agora, o diretor se vestir daquele jeito, com o franquilo do século XIX, eu acho bonito. Isso foi proposital. Isso já foi na escola mágica. Mas eu não cheguei a algum ponto de descobrir que ele é um vampiro, eu não joguei até esse ponto. De propósito, cara disso? Mas você vai se tornar uma deixa eu continuar. Bom, Mas é proposital. É proposital. Pois é, não, mas mesmo assim, eu acho que a gente tinha que ser uma coisa um pouco mais, vamos dizer, discreta não é a palavra adequada para isso, mas uma coisa que não tivesse a coerência. Porque, então, se isso realmente vai se revelar de algum momento depois, já está entregando o jogo de cara. A primeira coisa que eu pensei foi isso. Tudo bem, já tem uma relação com o fantástico aí, é ótimo, mas aí eu também estou lembrando de referências minhas. Você vai lembrar Buffy, por exemplo, o pessoal é mais discreto visualmente, né, para depois se revelar. Então, essa revelação tem que acontecer aos poucos. E aí, outra coisa também que foi dita, acho que o professor Bruno falou, foi a coisa de aos poucos, são os drops de informação, né? Que eu senti falta também. Realmente, visual novel não é uma coisa nova. Eu joguei muito point and click e visual novel dos anos 90. Então, eu quero crer o seguinte: isso não é uma crítica, não é uma crítica. É uma crítica construtiva, tá? Eu acho que vocês fizeram muito bem por um lado em pegar alguma coisa com a qual vocês estavam familiarizados. Então, quer dizer, mas aí, como eles falaram, vocês não saíram da zona de conforto. Então, quer dizer, não trabalharam questões de gênero, não eram obrigatórias. Acho legal a preocupação de, não, tem que ter menino, beleza. Mas não pensar um pouco adiante disso. Eu acho que ficou preso mesmo a uma questão bem da visual novel japonesa e que é mais conservadora. Né? E que a gente está no Brasil em 2016. Eu acho que podia dar um impulso a isso, porque vocês mesmo veem na faculdade ou ao redor. O volume de texto é muito bom, viu? Muito grande. Fiquei feliz de saber que, né? Realmente eu escrevi um roteiro grande, né? Os maiores que eu já li. Algumas coisas nas caixas ali, também podia ter dado uma refinadinha, uma revisão que resolve isso, tá? Por exemplo, tá e tava, não tem mais apóstrofe antes há 40 anos. Vocês não eram nascidos quando essa regra caiu. Em 71, 73 teve uma reforma do português. Não tem esse apóstrofe. Quer dizer, eu não lembro de ter visto isso nos textos de vocês ao longo das disciplinas. Né? Então é erro mesmo, isso se corrige, tá? Mas, assim, de modo geral, o texto está bom também. Mas é o que eles falaram, isso para leitura, ok, para jogabilidade isso não rola. Né? Tinha que ser mais alternado. Eu tinha mais uma observação a fazer, não está me correndo agora, mas terminar nessa linha, porque depois eu falo com vocês pessoalmente. Mas é assim, pelo menos, tirando a questão do puzzle, né, a questão de termos de roteiro, vocês conseguiram concluir, conseguiram fechar, isso é ótimo. Né? A gente cansa de ver jogos que o pessoal acaba não conseguindo completar, porque quer fazer muita coisa. Então, por esse aspecto, eu espero não estar falando nenhuma bobagem, né? Assim, por esse lado, ficar fazendo, se ater a uma coisa com a qual vocês já estão acostumados, teve um resultado positivo. Vocês conseguiram concluir em grande parte o esquema do jogo de vocês. Mas aí acho que agora é isso mesmo, a casa está levantada, entendeu? Agora tem que ter um acabamento mais legal. Acho que daí vocês têm que pensar em tudo que vocês podem acrescentar e jogar para tornar o jogo ainda melhor.
fora todas as coisas que apontaram aqui, quando a gente sai, quando a gente entra no mundo mágico, e a gente vai entrar no mundo mágico, independente do que a gente escolha, né? Vocês vão entrar no mundo mágico, Tem que porque lá entrar lá. aqui não quero entrar no mundo mágico, eu entrei no mundo mágico. Aquela tela, depois que eu escolho um personagem qualquer lá, que o negócio é muito rápido, também não havia entendido o que eu tinha que fazer lá. Que é aquela tela com os três olhando pra cima? O que precisaria fazer? Eu salvei o jogo bem nesse ponto, porque eu falei, eu não sei o que acontece aqui. Tá, ela cai do portal de uma altura meio absurda, porque é um portal meio clandestino. Ela morre? Isso, Não, absurda, eu não morreria. Ela fica pendurada na árvore. Ela fica segurada numa árvore ancestral. Mas aí, tipo, a visão seria elas lá em cima e eles olhando pra baixo. Sim, sim, eu poderia ter dado um efeito, né, de aproximar qualquer coisa, porque eu fiquei lá minutos olhando para aquela tela. Travou. Travou. E vocês não mostraram nenhum dos puzzles? Mostraram? Não, Tá né? bom, tá bom. Quando você cai da árvore, que tem os três lá embaixo, que lá embaixo tá meio A borrado, imagem tá borrada. aquele é um puzzle. Então, que na tela de load, antes do puzzle, eu dou uma lembrada pro jogador dos comandos de puzzle. Que não indica nada, né? Porque vai apertar o quê lá? Porque não fala, ó, resolva. Então, não deu ideia de um puzzle aquilo, Tá, entendi. tá? Não sei se quer. A intenção era colocar a fotografia em foco, porque ela, quando você chega naquela parte, a imagem está borrada, ela está um blur. Então você tem que dar um foco para aquela fotografia, e aí quando você dá foco para ela, o texto continua, e aí os personagens aparecem, tem as seleções que você tem ao Mas a foto é aquela mesmo deles olhando para cima. Isso. Tá? Porque não tem, quer dizer, tem a indicação das teclas que podemos usar, né? A gente falhou. Vocês falharam, todo mundo. Veja, e eu fui olhar o TCC de vocês de óculos, né? Então eu não consegui perceber. Eu óculos lá, sem ver, eu não consegui perceber isso. Tá. Então vocês deviam ter avisado, olha, né? A foto tá fora de foco. Isso não foi avisado das teclas. Eu vi essa tela. Apertando um monte. A gente percebeu a ausência desse feedback, mas Sim. quando a gente percebeu já tava meio que... Não, tinha o cheat Sabe? lá, pegou só o ler, eu vi toda a documentação Só que eu não vi isso, né? Não sabia que era naquele momento. Né? Então, vocês precisam ter um pouco de cuidado nisso daí, né? A questão de feedback, a gente tem poucos feedbacks. Uma outra coisa, como eu li todos os textos, né? Eu notei algo, as animações, né? Vocês colocaram, usaram, como é o nome do software que vocês usaram? Live 2D. O Live 2D ficou muito repetitivo. Uma pessoa que demore para ler os textos, você vê lá o João, como é o nome da pessoa? Júlio Paris, ele fica, ele coça a cabeça, aí ele coça a cabeça, ele coça a cabeça. Né? Faltou um pouco, vocês poderiam ter feito de maneira randômica algumas outras animações lá, né? Para dar a ideia de que estava mais animado o negócio, muito repetitivo. Isso daí me incomodou, porque eu parava, eu lia o texto e eu ficava olhando, né? Aquele loop, né? Já tem, em algum momento ele falava, passa isso aí, né? Continua. Uma outra coisa, tudo bem que a gente pode salvar algum trecho, se a gente não entendeu algo, pode voltar, né? Tipo save, mas só você tá pra frente, né? Você só vai. Né? O negócio é esse. Eu não sei se isso é comum nesse estilo de. Sim, mas realmente foi mais caudaloso. E uma coisa, né? E logo no começo aparece um botão, né? Você tem uma opção. Clica no botão. Você já tem um botão de avançar, aí você tem uma não escolha, né? Aparece lá o botão. A única coisa que você pode fazer lá é clicar. No começo tinha as 3 opções juntas e você tinha como selecionar. Mas a gente ficou com medo de, às vezes, não ficar tão claro para quem nunca tinha jogado. Então eu pedi para separar aquelas 3 opções que estavam juntas, para o pessoal que nunca jogou, nunca pegou esse
entender que depois daquilo iam vir outras opções. Mas acho que... É uma opção única, né? É. Porque na primeira vez que aparece essa seleção podia ser avisado, né? Escolha uma das três, né? É só colocar um mago ou qualquer outro elemento, né? Preferencialmente, clique num dos três, né? Ou clique numa das opções. Mas legal, parabéns se eles conseguiram concluir, né? Obrigada, né? Muito show. Muitas lágrimas. Bom, agora passo a palavra para a professora Débora, que está lá no ponto de vista mais privilegiado. Né? Mandaram embora. Desculpa. Bom, eu vou falar primeiro dos pontos problemáticos, depois a gente assopra, né? Depois a gente volta para a gente algumas coisas que a gente já tinha visto, assim, eu não acompanhei o projeto de vocês efetivamente, mas eu vi em alguns momentos, umas 2, 3 vezes, né? Assim, que são pontos cruciais aí para vocês verificarem, né? A questão da interface, da visibilidade dos botões, né? Está tudo muito tom pastel, né? Então os botões têm que ficar às vezes um pouco mais claro. Quando o jogador, é legal ter essa identidade, é mais leve, tudo muito sutil ali, um pouco, né? Tudo, de novo, todo pastelzinho, mas tem que lembrar, o usuário, vocês querem que o jogador fique muito tempo ali na frente do computador, né? E aí isso em algum momento ele pode ficar cansativo. Então você tem que ter coisas que quebrem isso, né? Todo mundo aqui, imagina, não, vocês sabem que horas que vocês jogam quando estão em casa? Durante a noite. À noite, madrugada, imagina eu jogando isso 2 horas da manhã. Daqui a pouco eu tô lá babando, né? Porque é tudo tão, aquela musiquinha de fundo, lá, né? Então às vezes tem que ter alguma coisa ali. No início, né, o início de jogo, principalmente o visual novel, ele tem que ser cativante, né? Eu tenho que trazer o meu jogador, tem que conquistar, e a gente sabe, da mesma forma como qualquer outro jogo, a primeira, a segunda fase, elas são essenciais. O visual novel não é diferente. No primeiro momento ali, eu tenho que ganhar o jogador ali para sempre. Tenho que fazer com que ele se apaixone pela minha história, pelos meus personagens, ou seja ele, pelo enredo, de um modo geral. Né? E aí essa questão, assim, muito texto ali no início, né? Lembra? Eu até cheguei a mostrar para vocês, olha o que acontece. Aí eu fico dando, vai pra frente, eu quero começar que aconteça alguma coisa. Tem esse problema. Então eu tenho que ter alguma coisa que me cative mais. E aí a gente quis fazer uma coisa diferente. Geralmente o visual novel ele é estático, a gente quis colocar animação, mas aí animem mesmo. Coloquem, tragam isso, coloquem de acordo aí com, tem uma preocupação em desenvolver uma trilha sonora, né? Vamos fazer mesmo com que a trilha sonora tenha a ver com o meu cenário mesmo, com a minha animação, né? E que o meu jogador ele tenha essa experiência, de fato, efetivamente, que ele perceba sensorialmente que, olha, eles pensaram aqui que a minha trilha tem a ver aqui com esse momento, né? Ou que no momento que eu encontre determinada peça no quarto, ou eu tenho uma carga emocional maior, eu tenho ali um clímax musical, alguma coisa que passe isso, principalmente para o público que vocês querem atingir. Outra coisa, cuidado nessa questão de classificação, tá? Vocês colocaram aí público infanto-juvenil, e aí falaram 15, 17 anos, aí já entra no 15, 17 anos, já começa a entrar esse juvenil, jovem, adulto. Infanto-juvenil ali é 10, 13 anos. Então aí resolvam essa questão aí, até por uma questão quando vocês forem apresentar novamente. A questão do enredo, eu tive que jogar numa plataforma, tá, e ficar acompanhando o texto. Eu fiquei lendo, jogando e lendo o roteiro em outra, né? Fiquei com o tablet aqui, aberto o texto e jogando
né, para ver, justamente, aí li aí o roteiro todo. Não se preocupem em ser tão... se repreenderem tanto, sabe? Se libertem mais. A questão de vocês usarem aí da linguagem, ser o público infanto juvenil ou jovem adulto aí, né? Que vocês têm que decidir isso. Ousem um pouco mais. Né? Vocês sabem, vocês leem mais do que eu aí. O mangá, ele não é vanilla. Você sabe os temas que hoje são tratados nos mangás atuais. Né? O mesmo mangá japonês, o manhwa chinês, o coreano principalmente, uma galera que está chutando balde. Não quer ler o problema dos pais. Né? Óbvio, vocês têm que ter essa preocupação aí, se a gente está pensando dentro da academia, uma questão de adequação etária e tudo mais, mas não tenham medo de ousar em determinado, aí atingir assuntos que podem ser vistos como polêmicos. Porque a juventude, ela é polêmica, ela busca isso. Eu senti um pouco, você tinha falado assim, a gente queria falar um pouco dessa questão aí de diversidade de gênero, eu posso me envolver aí, de repente, aí da paquera lá, eu posso me envolver, não importa o gênero que eu escolho, eu posso me envolver com homem, com mulher, tal, não sei o quê, que é um tema que está aí, né, e tem que ser discutido mesmo, tem que ser falado. Ok, vai tratar disso, vamos tratar disso, vamos colocar isso efetivamente, deixar isso claro. Né? Precisa ficar assim tão, botando panos quentes em cima da questão. Tá? Só para não me passar aqui, um ponto, eu abri esses dias com o professor Fábio na máquina lá, só para mostrar para ele como que era. É uma coisa grave, tá, gente? A gente não conseguiu sair do jogo. Né? A gente ficou assim, preciso fechar aqui porque eu preciso ver a parte do texto. Aí a gente queria fechar a janela do jogo para abrir. Então não funcionou? Aí aconteceu, a gente conseguiu, por alguma carga, voltar para a página inicial, para ir lá eu ter uma tela de saída, né? O jogador tem que achar isso muito fácil, de abrir e fechar o jogo ali muito facilmente. Isso é uma coisa para vocês verem. A parte de créditos, né? A área dos créditos, lá já tinha falado antes, deixar mais organizada, mais claro aquilo. Né? Vocês colocaram lá, todos vocês lá com carinha de gatinho lá e tal. Elas não vão mostrar aqui, tá, gente? Mas depois, quem quiser ver, todo mundo lá com cara de gatinho. Ok, aí vocês representem como quiserem, mas enfim. A questão dos orientadores, deixar claro quem que é orientador, lá, um monte de nome de professor lá no meio. A gente sabe que é professor, a gente conhece, mas e aí, é orientador, é o co-orientador, é o agradecimento, estou agradecendo. Aí do lado eu tenho lá, da mesma forma que tem lá o nome do professor Mário, aí tem lá, aí tem o meu, aí tem o Audacity, Photoshop, senti um só. Né? Assim, então deixar essas coisas organizadas é importante, tá? Parece que não é, mas é importante na afinação geral. A parte de arte, né? Assim, tá lindo, tá. Essa questão a gente usa 2D, principalmente aqui no curso a gente tem essa coisa muito delicada, né, dos jogos em 2D. Só fazer jogo 2D já é já é uma preocupação. Quem sabe, quem me conhece um pouco mais aqui sabe que eu tenho uma preocupação um pouco maior com isso, embora possa ajudar muito pouco, até pelo encaminhamento das disciplinas que a gente vê em conjunto. É um bom trabalho de graduação. Tá? Mas, se vocês querem continuar, como vocês já falaram que querem dar continuidade, abrir novos capítulos, tem que melhorar muito. Ele está legal. Eles têm que estar espetacular. Tá? Principalmente
Alexandre liberou, tá? E vocês foram aprovados.